Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal Oeste Sem Filtro. Todos os créditos ao canal deles, o link está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, o filho do presidente Lula. Vamos acompanhar o momento da aprovação dos requerimentos. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A medida autoriza, então, o acesso a dados financeiros e tributários para investigações no âmbito da comissão parlamentar. Depois da votação que nós acompanhamos, houve confusão. Parlamentares petistas se aproximaram da mesa e o tumulto terminou com socos e xingamentos. Repare que parlamentares da base governista empurram e agridem o relator, o deputado Alfredo Gaspar. Depois da confusão, a sessão foi suspensa e minutos depois foi retomada. O presidente da CPMI, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, destacou a vitória da comissão com as novas convocações. Quem ganhou foi o povo brasileiro, gente. Porque a pauta de hoje é uma das pautas principais dessa CPMI. São todos os grandes envolvidos e nomes que têm contas a prestar à CPMI. E hoje nós conseguimos aprovar que a investigação avance. É uma vitória dos aposentados, dos pensionistas. O senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, classificou a votação como fraude. O que ocorre é que, concretamente, eles não queriam pautar os requerimentos que interessam. Eles não queriam. O senhor presidente não atendeu um requerimento do líder Pimenta para que fosse convocado e quebrado o sigilo do senhor Zetel. Do que é que teme? O senhor presidente não atendeu um requerimento de convocação e quebra de sigilo da senhora Letícia, que é a gerente do escritório do senador Flávio Bolsonaro, de advocacia. O que ocorre? O senhor presidente não atendeu um conjunto de requerimentos nossos que, entre outros, pedia investigação sobre o PRB, pedia investigação sobre a empresa do senhor Zema. Investigação não pode ser investigação seletiva. Inconformados, não colocando esses requerimentos em apreciação e sabendo que estavam em minoria, o que fizeram? Em um ato golpista, de fraude, desonesto, eles fraudaram o resultado. Basta contar. Estão aqui as imagens da TV Senado. Está aqui a foto. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que vai acionar o Conselho de Ética do Senado contra o presidente da CPMI. Ele está fraudando de forma deliberada um resultado e isso é nulo. Fraudar o resultado de uma votação, inclusive, é um crime. E ele vai ser denunciado no Conselho de Ética por conta da conduta que ele teve. A base governista também sinalizou que vai recorrer ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, contra a votação que aprovou a quebra do sigilo de Lulinha. A iniciativa foi confirmada à CNN pelo deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. E o senador Carlos Viana rebateu as acusações da base governista. A oposição tem o direito de se manifestar bem, o governo também. Eu entendo que ali a decisão é monocrática, mas o que vale é o voto. No voto, o governo perdeu. Não houve manobra, não houve absolutamente nada. Eu segui o jogo e o regimento desde o início. 31 presentes no plenário, na votação. Simplesmente, 7 foram contra, perdeu, não tem jeito, gente. Para o relator, Alfredo Gaspar, o presidente da comissão, agiu de forma correta na contagem dos votos. Parlamentares da base precisam parar de inventar fake news. O Brasil não aguenta mais tanta mentira. Qual é o problema de abrir o sigilo do Master?
Qual é o problema? Quem está com medo na nação? Qual é o problema de abrir o sigilo de instituições financeiras? Quem recebeu o dinheiro que arca com as consequências? Aqui não é local para esconder sujeira de ninguém. O governo está desesperado, perdeu. Vamos à verdade. Os números irão dizer isso. Parem de mentir. Carlos Viana agiu com dignidade de acordo com a Constituição. Contou 2 vezes o voto. Agora, o governo utilizou o direito de pedir a nominal e na hora que precisava, não estava com direito em mãos. Carlos Viana seguiu a orientação do regimento, da secretaria e da advocacia do Senado. Para o senador Eduardo Girão, a bancada do governo tentou blindar Lulinha. O desespero que a gente viu aqui da bancada do PT, na verdade, a tropa de choque do governo Lula que tomou de assalto essa comissão independente, mas eles depois mudaram os membros para quê? Para blindar o Lulinha, filho do ex-presidente, que teria recebido, segundo a Polícia Federal, R$300 mil por mês, mais 25 milhões. Eles não querem a quebra de sigilo. Hoje, para você ter uma ideia, não tinha nem o requerimento da convocação, que era o que a gente queria. Mas o presidente optou, a gente respeita. Isso faz parte do jogo. A comissão também aprovou 87 requerimentos, entre eles a convocação do ex-assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Gustavo Gaspar, e também do ex-CEO do Banco Master, o Gustavo Ferreira Lima, para prestarem depoimentos à comissão. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo sempre conosco às quintas-feiras. Manhã começou agitada por aqui na CPMI do INSS, uma sessão que terminou aí muita confusão. Finalmente conseguiram tirar essa blindagem aí, pelo menos parcialmente, do filho do presidente Lula, porque ainda muita coisa pode acontecer, consta, mas realmente ali, a hora que a gente acompanha essa confusão, não deu para disfarçar aí a base governista, o desespero, né, com a aprovação desses requerimentos aí que levantam a quebra de sigilo do filho do Lula e, claro, já estão partindo para a judicialização da sessão de hoje. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, o que temem, né? O que temem. Boa noite, Piotto, Marsiglia, Cauti, toda a nossa audiência. Olha, na verdade, ficou muito claro hoje aquilo que todo mundo atento já sabia, né? A turma do PT não quer investigar o caso Master, muito menos que se permita investigar, quebrar o sigilo do Lulinha, né? Esse escândalo chegou muito perto, né? O caso do INSS, do Banco Master, todos esses escândalos estão chegando muito perto do próprio Lula, né? O caso do INSS já envolve o seu irmão, por meio do sindicato, o Lulinha, que teria recebido aí uma mesada de R$300 mil, e por aí vai. Então eles não querem investigar. E a reação deles mostra não só o desespero, como o modus operandi mesmo, a mentalidade petista, né? É o uso da violência para tentar, de alguma forma, reagir, intimidar quando perdem no voto. Eles não têm nenhum respeito pela democracia, né? Pela discussão, estão no parlamento e querem agredir, né? O Rogério Corrêa partiu para cima, deu um soco ali, um tapa na cara do deputado Luiz Lima. Eu acho até curioso, parênteses, a imprensa falar que o Luiz Lima alega que levou um soco, né? É só ver as imagens. Qualquer um que viu as imagens viu o Rogério Corrêa agredindo, né? Então, é uma turma que está em desespero. A Gleisi Hoffmann já passou a falar em golpe, né, a palavra mágica do PT, né, tudo é golpe contra eles, né, não querem investigar. Agora, a CPI não só aprovou, como André Mendonça hoje também acatou pedido da própria Polícia Federal para poder investigar o Lulinha. Então está cercado de todos os lados. Não sei o que exatamente ele deve, a gente pode imaginar, né, até porque não é surpresa para ninguém o filho do Lula, Fábio Luiz, praticar lobby, né? Eu quero lembrar aqui para quem não tem memória boa, né, que o Lulinha foi aquele que saiu até em capa de revista à época como fenômeno, né, dos negócios, o Ronaldinho do Lula, né, porque ele era monitor de zoológico e pouquinho tempo depois estava vendendo por milhões uma empresa chamada Game Corp para a Oi. E
pasmem, coincidência das coincidências, no Brasil, né? Pouquinho depois, o seu pai, o então presidente Lula, foi lá e alterou a Lei Geral de Telecomunicações, o que permitiu com que a Oi comprasse a Brasil Telecom, que era o seu desejo. Então veja que coincidência, né? O Lulinha ficou ali milionário e a Oi conseguiu o que queria. Isso tem nome, né? Em português, claro, isso tem nome. Isso é lobby, isso é corrupção. Então, vem de longa data o Lulinha seguindo os exemplos do pai, né? O ladrão que queria voltar à cena do crime, como diria o seu próprio vice. O Lula chegou a tentar bancar aí o intransigente com desvios e tudo, e falou certa vez que chamou seu filho e falou: se você tiver feito alguma coisa, vai pagar por isso e tudo. E todo mundo achou incrível e surreal até essa conversa, porque o Lula não deu continuidade. Qual foi a resposta do filho? O que o filho disse a ele? Que participou ou não? E isso o Lula não revelou quando ele contou esse episódio, então é óbvio que esse episódio não tem absolutamente nada de crível. Eles estão nervosos, eles estão num ano difícil em todos os aspectos, né? Nem mesmo o samba enredo dá certo. As pesquisas começam a mostrar algumas, até o Flávio Bolsonaro à frente já do Lula, e esses escândalos de corrupção estão apenas começando a desgastá-lo. Então, isso é revelado aí nesse tipo de reação descontrolada, violenta da turma do PT. Mas a gente sabe, Paula, a gente sabe que PT é sinônimo de corrupção e não é de hoje. Deixa eu fazer só uma correção. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Repercussão internacional no Brasil. STF está envolvido em enorme escândalo, dizem economistas. Material publicado pela revista britânica Intenso e associa integrantes à corte, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Escândalo da fraude bilionária do INSS, ao mencionar, conforme o texto, relações com o Banco Master com empresários Daniel Vocaro. A revista britânica The Economist publicou nesta terça-feira, dia 24, um professor antigo associa ministro do Supremo Tribunal Federal ao escândalo do bilionário do Banco Master e ao banqueiro Daniel Vocaro. O texto afirma que relações entre integrantes da corte, o empresário passou a repercutir fora do Brasil e escreveu o caso com fato de desgaste institucional. A publicação inicia com frase: começou com um banqueiro que gosta do supermodelos e jatos particulares e sustenta que Vocaro manteve veículo com juízes mais graduados no Brasil. Artigo alista que o assunto tem dimensão política em ano eleitoral. Segundo o texto, candidatos de direita devem conquistar uma ampla vitória no Senado nas eleições gerais de outubro e podem obter número suficiente de cadeiras para abrir processo de impeachment contra o ministro do Supremo. A revista pontua que a direita mantém especial animosidade em relação à corte por papel na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Teria a avaliar o STF se tornou mais suscetível à crítica e, em determinados momentos, tratou questionamentos de seus membros como ataques à própria democracia. Os Dias Toffoli é citado como um dos principais focos da reportagem, designado por sorteio para o relator do caso Master, teria enfrentado controvérsias de início. A revista considera que o ministro viajou de jato particular com o advogado do banco e reduziu o prazo para testemunhas e restringiu o acesso a peritos à Polícia Federal ao material apreendido, decisão posteriormente revertida. O artigo diz ainda que o Vocaro investiu um resort pertencente ao irmão Toffoli, empreendimento no qual o ministro participa após a apreensão do celular do banqueiro. O Polícia Federal teria encaminhado a relatoria confidencial ao presidente do STF, apontando conflito de interesse. O documento aponta que a série de ligações telefônicas reúne mensagens relacionadas às transações de 20 milhões
destinadas à empresa vinculada ao ministro Toffoli, nega irregularidades e afirma que acusações se baseiam em especulações, sustentando que os valores foram declarados ao fisco. Posteriormente, ele afastou com relatoria do caso. Alexandre de Moraes, também citado, a revista reportagem declarou considerado incomum, afirmando pela esposa do ministro Banco Master após surgirem indícios de vazamento de dados fiscais. Moraes determinou investigação contra os servidores da Receita Federal. A operação inclui busca e uso de tornozeleira eletrônica, registrões de viagem. O texto questiona o uso de chamado inquérito de fake news conduzido por Moraes desde 2019, diferentemente de grande parte das atividades da corte.